Paz querido, tudo bem? Espero que você esteja bem e rompendo em fé em nome de Jesus, para a glória de Deus. Hoje gravei esse vídeo, Porque nós temos procurado ensinar a nossa congregação, que eu pastoreio, o Minova, Ministério Nova Aliança, sobre o jejum, Nós sempre temos sugerido no dia de sexta-feira, o dia para nós como igreja, como membros do corpo de Cristo, estamos ali jejuando, separando um tempo, colocando na nossa caminhada com Deus o jejum. O que significa jejum? Abstinência. Abstinência de alimento, principalmente, Mas não se restringe apenas isso. Então, no jejum, nós temos abstinência de alimento, mas podemos também fazer um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Temos exemplo na Bíblia do jejum de Daniel. Ele não ficou totalmente sem se alimentar. Ele tirou algumas coisas da sua alimentação. E o que a Bíblia deixa ali claro para nós, que ele tirou, vamos colocar no nosso contexto de hoje, guloseimas, sobremesas, algo que era muito prazeroso para ele. Ele colocou uma dieta restrita, pautada principalmente ali em verduras, legumes. Então isso é um jejum parcial. Jesus fez um jejum parcial, mas total de alimento. Por que parcial? Porque Jesus não teve sede. Então Jesus tomou líquido, bebeu água, mas ele não comeu alimento nenhum. É um jejum extremo, não recomendado para ninguém. Aquilo ali foi uma situação específica de Jesus. Jesus fez isso, Moisés também, mas situações bem distintas. Não cabe a nós. Mas por que eu preciso jejuar? Eu acredito, e a Bíblia nos dá isso, que o jejum é uma disciplina espiritual para nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, membros do corpo de Cristo. Então, eu separei 3 coisas para nós sobre a importância de jejuar. A primeira é intimidade. Jesus fala algo muito interessante, até anotei aqui, em Lucas 5,35, quando perguntaram para ele que os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus jejuavam e os seus discípulos não jejuavam. Jesus falou, olha, vai chegar um momento que eles vão precisar jejuar, porque o noivo vai ser tirado. Qual foi esse momento? Na crucificação de Jesus, nós sabemos que na sua ressurreição ele voltou ao Pai. Sabemos que hoje ele habita em nós pelo Espírito Santo. Então, quando nós jejuamos, e o jejum é uma restrição de alimento, você pode colocar uma restrição de internet, pode colocar restrições aí na sua vida, é importante. Então, quando nós estamos colocando uma restrição, o nosso espírito está sendo mais forte do que a nossa carne. Então, com isso, voltado para o Senhor, tendo um momento a sós com Deus, tendo um momento de meditação, leitura da palavra, jejum não é passar fome, não é apenas não comer, ou não beber, ou não usar a internet, ou não fazer isso. Não. Jejum é você colocar no seu tempo com Deus, você tem que ter um tempo com Deus. Então, nesse ato de jejuar, de restringir alguma coisa, de abrir mão de alguma coisa, você está fazendo o seu espírito ficar mais forte. Isso vai trazer o que para você? Intimidade. Quando Jesus fala lá em Lucas que chegaria um tempo que eles teriam que jejuar, qual tempo é esse? O tempo de agora. Porque nós não vemos Jesus fisicamente, vemos ele pela fé. Sabemos que ele está em nós pela fé e pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós estamos jejuando, nós trazemos essa presença de Jesus mais forte ao nosso espírito. Então, o primeiro objetivo do jejum tem que ser esse, intimidade. O segundo que eu separei para você está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 29, quando Jesus diz aos seus discípulos, por aquela situação ali de libertação que ele estava vivendo, com aquele menino que ficou possesso, que existem situações que só serão resolvidas com jejum e oração. O jejum, ele traz para nós também a manifestação do poder de Deus. Quando nós decidimos de uma maneira contrita, arrependida,
buscando estar em Jesus, nós, através do nosso jejum, estamos dizendo para Deus: eu quero receber o seu poder e quero que o seu poder haja na minha vida e através da minha vida. Então, quando Jesus fala que aquela situação só sairia com jejum e oração, Jesus estava colocando a importância do jejum e da oração para liberar o poder de Deus na nossa vida, ao nosso favor. Nós vemos no caso de Daniel que quando ele se dispõe a jejuar por 21 dias, a se humilhar diante de Deus, a orar, nós sabemos que uma batalha espiritual foi travada. E o anjo diz para Daniel que desde o primeiro dia que ele se dispôs a jejuar, o anjo foi liberado, a palavra foi liberada, o decreto foi liberado. Mas era necessário e foi necessário a perseverança de Daniel no jejum. Então, o seu jejum, você ali no seu dia que você escolhe, ou num período que você escolhe, tenha certeza de uma coisa. Você está dizendo para Deus: Deus, eu quero que o seu poder seja liberado. Tem situações da nossa vida, seja pessoal, seja familiar, seja profissional, tudo engloba. Tudo, nós somos um ser completo. Que muitas situações vão ser resolvidas quando nós nos colocamos em jejum. Nós estamos dizendo para Deus: eu creio no seu poder, eu preciso do seu poder. Então, através dessa atitude nossa de jejum, a batalha espiritual vai ser travada, mas nós estamos dizendo que o poder de Deus vai ser liberado e que nós precisamos desse poder. Então, a segunda situação, por que eu devo jejuar? É porque eu quero a manifestação do poder de Deus. A terceira e última, qual é? Direção, proteção. Coloca as duas juntas. No livro de Esdras, lá no Velho Testamento, capítulo 8, versículo 21, Esdras estava com uma missão muito grande junto com Neemias. Esdras era o sacerdote. E ele está diante de uma situação que ele precisa de proteção, ele precisa de direção. O que ele faz? Ele proclama um jejum para todas as pessoas, para todo o povo de Deus que estava com ele ali, desde o maior até o menor. E ele ainda diz no texto, né, que ele ficou constrangido de pedir ajuda ao rei, porque ele havia dito que Deus estava com ele. Então, naquela sua atitude de jejuar, ele estava dizendo assim: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor vai nos dar direção e proteção. Então, muitas vezes na caminhada, nós precisamos jejuar para buscar direção de Deus. Senhor, qual decisão tomar? E também proteção. Nós sabemos que nós somos o povo escolhido. Nós testemunhamos isso. E nós precisamos experimentar o poder de Deus. Então, quando nós jejuamos, pedindo essa proteção do Senhor, pedindo essa direção do Senhor e colocando o jejum como uma situação, uma atitude, podemos ter a certeza que assim como Deus ouviu Esdras na sua atitude de humilhação, de fé e de confiança, o Senhor trouxe para ele proteção e direção. Então, querido, resumindo, é muito importante você jejuar. É muito importante para nós, como igreja, como Minova, é muito importante para você, como filho, filha de Deus, é muito importante para a sua família, é muito importante para a sua vida, para os seus negócios, ter essa disciplina. O jejum é um exercício espiritual. E nós sabemos que nós não somos muito favoráveis ou muito constantes em praticar exercício, né? Tá aí a dificuldade de todos nós. Mas precisamos vencer essa dificuldade e criar o hábito e desenvolver esse exercício, essa musculatura espiritual através do jejum. Então, convido você toda sexta-feira a estar conosco como igreja. Quando nós jejuamos e oramos como igreja, nos fortalecemos mais. O poder de Deus que opera no corpo de Cristo, ele é mais pleno, pode-se dizer, e nós absolvemos isso. Então, esteja conosco no jejum, esteja conosco buscando a presença de Deus. Se você não pode na sexta, Deus tem te direcionado a mais dias, faça isso, mas não deixe de ter esse hábito, pelo menos uma vez por semana, de jejuar, todos os dias, ter o seu momento, a sua devocional com Deus. Então, quero deixar isso aqui para você, que Deus te abençoe. Se foi produtivo para você, se foi edificante, compartilhe, abençoe outras vidas. Amém? Deus te abençoe, continue firme na caminhada, em nome de Jesus.